sumiu, ainda bem que voltou. Graças a Deus. E que bom iniciar assim, né? Colocando esse tempo diante de Deus, isso é muito bom. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, é um privilégio mesmo, né? Fiquei muito feliz com o convite, porque, como a Fatinha falou no início, é um tema duro, né? Que muitas vezes a gente sabe que é uma realidade, que isso acontece em muitas famílias, mas a gente acaba se esquivando porque é doloroso, né? Saber que temos muitas e muitas crianças e adolescentes que sofrem, né? Algum tipo de abuso psicológico, físico, né? Sexual, e a maior forma, né? Da gente poder enfrentar isso, né? E nos equipar para poder ajudar nossos filhos, nossos adolescentes, é a informação, né? É nos informar, é entender como que isso acontece de uma forma mais ampla, que talvez a gente ainda não tinha parado para refletir, né? Para que a gente possa ter um olhar mais atento, né? Não é sair daqui essa noite preocupados e olhando para todo mundo com desconfiança, mas é entendendo que todos nós somos responsáveis por cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Desculpa. Mesmo aqueles que não são pais, né? Tem esse dever mesmo social, né? De ser uma rede de proteção para aquelas crianças que conhecem, seja da vizinhança, seja nos lugares onde convive, né? Com crianças e adolescentes. Então, a gente adotar a partir de hoje um olhar mais cuidadoso, né? Um olhar mais preventivo. E a ideia, né, é que realmente a gente possa trabalhar com a prevenção, né? E o que vai possibilitar isso é o conhecimento, né? Então, eu trouxe aqui um contexto para a gente estar conversando. No final, né, eu vou estar à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Enfim. Mas deixa eu só ampliar aqui. Então, né, a proposta, né, o tema proposto foi abuso sexual com foco na prevenção e autoproteção de crianças e adolescentes. Rapidinho eu vou falar um pouquinho sobre mim, né, para a primeira vez que algumas pessoas estão tendo contato comigo, né, e eu me chamo Denise, eu sou psicóloga clínica e eu atuo já, né, há um tempo com crianças, adolescentes na Clínica Infância Protegida, que também tem feito um trabalho muito, muito rico, né, nessa área da prevenção e do cuidado também com as famílias, com os adolescentes que, de alguma forma, já vivenciaram, né, situações traumáticas. Então, essa experiência, essa vivência, né, lá na Clínica Infância Protegida, contribuiu muito, né, para que eu pudesse mesmo ver ali na prática como que as coisas acontecem, né, e que a gente realmente possa ter esse olhar mais amplo, né, e eu também atuo, né, na clínica particular, com famílias também, né, então eu atendo casais, adultos, né, enfim. Bom, eu vou dar continuidade e a gente vai conversando se surgir alguma dúvida. Primeiro, eu acho importante a gente entender, né, a campanha Maio Laranja, o que seria, né, o que impulsionou essa campanha, né, por que isso ficou tão marcado, né, e graças a Deus por isso, porque deu visibilidade, né, para esse tema tão importante. Então, em 18 de maio, né, que é o dia que marca, né, a campanha, 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade, chamada Araceli, ela foi sequestrada, drogada, violentada e assassinada em Vitória, né? E o crime permaneceu impune. 3 réus chegaram a julgamento, mas não foram absolvidos, né? E na época isso gerou uma revolta muito grande, né, da população, e houve uma movimentação mesmo, né? E agora precisamos olhar para essa realidade,
né? Quantas Aracelis vão precisar existir para que a gente entenda que é uma pauta importante e que acontece, né? Está acontecendo o tempo todo, né? E como forma de chamar a atenção para a urgência, né, e para o combate do abuso e exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes, cerca de 80 entidades se reuniram, né, e tiveram a ideia de criar este Dia, né, Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Em 2000 foi aprovada a lei, né, que tornou-se oficial em todo o território brasileiro. E desde então, diversas ações de reflexão e sensibilização da população são realizadas. E hoje, né, e não só hoje, mas essa semana, né, essa iniciativa de vocês é de extrema importância, porque é assim mesmo que a gente vai divulgando a informação e vai equipando as pessoas para que possa lidar com esse assunto da forma que precisa, né, assim, com seriedade, e esse olhar mesmo de cuidado para as nossas crianças, né, e adolescentes. Bom, por que é tão importante, né, a gente pensar a prevenção? Assim, os dados, né, são bem alarmantes, né, mesmo com todo esse movimento, desde que a lei foi estabelecida, desde de lá até aqui, né, até o presente, a realidade é que muitos casos de abuso não são denunciados, né, seja por medo, seja por falta de informação, seja por vergonha. Então, muitas crianças e adolescentes que vivem ou já vivenciaram essa situação não contam para os seus pais, né, irresponsáveis. E muitas vezes, às vezes só na vida adulta que isso vem à tona, ou às vezes a pessoa fica com esse segredo para sempre, né? Mas isso gera danos muito, muito sérios, dependendo do caso, né? Então, a ideia da prevenção é que as pessoas possam, de alguma forma, entender, às vezes, até o que se passou com elas, né, identificar e procurar ajuda, porque sempre é tempo, né, da gente, mesmo na vida adulta, né, de procurar uma ajuda psicológica, procurar uma ajuda, né, alguém de confiança para poder partilhar esse segredo, essa dificuldade, né. Então, a gente tem que trazer essas informações para que as pessoas saibam até a que canal recorrer, né, a quem buscar ajuda, e estruturar estratégias de enfrentamento, né? Então, eu vi que vocês passaram, né, para o pessoal os meios de denúncia, né? Hoje tem também até o WhatsApp, né, que no final eu coloquei no slide, que também você pode fazer uma denúncia anônima caso você tenha alguma suspeita, né? De alguém que você conhece que está vivenciando isso, é totalmente anônimo, né? Então, tem os canais de denúncia, mas a gente precisa cada vez mais estruturar isso para que fique cada vez mais acessível às pessoas e também que esse processo da denúncia até a apuração, até, né, seja mais eficaz, mais rápido, né? As campanhas e políticas públicas, né, são muito importantes, e essa campanha, né, do Maio Laranja, ela, graças a Deus, tem ganhado mais visibilidade, né, a cada ano, então isso é muito bom, e que seja o ano inteiro, né, que a gente entenda que é uma coisa que precisa ser contínua, né. A informação e orientação sobre o tema, como eu já disse, né, a informação é uma ferramenta poderosa, né, de prevenção, porque muitas vezes tanto os pais quanto os próprios adolescentes e crianças não sabem, né, nem identificar ou como poder ajudar alguém que já vivenciou um abuso, né? Então, a informação e orientação, educação sexual adequada para cada idade, né? Então, isso muitas vezes por ser um assunto ainda um pouco tabu, né? Os pais têm um pouco de medo de talvez sexualizar os filhos, dando uma educação desde, né, desde a da primeira infância. E, na verdade, a sexualidade, ela abrange tudo, né? Não quer dizer a sexualizar a criança, não é isso. Ela tem que ser feita
da forma correta, né? E como que é isso, né? Então, tem várias ferramentas, né, que até indico para vocês, pais de crianças pequenas, tem a Leiliane Rocha, que ela tem um Instagram, onde ela dá dicas muito práticas para os pais de como falar sobre o tema, de como ajudar essa criança a se fortalecer, né, a entender ali o que é íntimo, né, o que é público, o que é privado no corpinho dela, né, que a parte íntima, ela precisa ficar guardadinha, né, que ninguém pode tocar, a não ser a rede de proteção ali, os pais, né, no caso de higienizar, mas tem que ser um toque rápido. Então, são orientações que às vezes a gente não sabe, né, que são importantes. E então eu indico, quem quiser anotar, Leiliane Rocha, tá? Ela defende essa causa, né, da prevenção há muito tempo e ela tem bastante autoridade nesse assunto. E por quê? O que que acontece? A criança, ela não sabe, né, assim, o que que é público, o que que é privado, né? Ela não sabe, muitas vezes, um toque, identificar um toque que talvez tenha uma intenção abusiva, né? Então, quando a gente vai mostrando para ela, através de brincadeiras, de musiquinhas, que hoje tem musiquinhas de prevenção, a importância dela cuidar do corpinho, a higiene pessoal, tudo isso são formas de fortalecer essa criança, né? Dar voz à criança, no sentido de que eu vi que vocês tiveram, né, o ECA, né? Isso foi muito bem explicado aí, né? Então, o ECA ajudou muito a nós adultos entender que as crianças têm voz, os adolescentes têm voz, porque antes, né, as crianças eram vistas assim, como, né, assim, eu falo e você obedece, né, você não pode falar nada, e a gente hoje tem um entendimento, até informação mesmo científica, né, do quanto a gente validar a criança é importante. Claro, ela entendendo a autoridade dos pais, mas aqui é no sentido dela saber que ela pode falar não, se ela não gostar de alguma coisa. Se acontecer alguma coisa que deixar ela constrangida, com vergonha, com medo, ela pode falar não, né? Isso é dar voz à criança. E isso começa em casa, nos tratos em casa, né? Então é quando esses pais dialogam, deixa que essa criança se expresse, mesmo que aquilo que às vezes ela está solicitando não vai ser atendido, porque às vezes não é viável, mas dá um espaço para que ela possa se expressar. Isso é muito importante, né? Ela entender que aquilo que ela sente é importante, né? E porque muitos dos abusadores, eles fazem o quê? Eles querem calar essa criança, né? E eles calam de diversas formas, e inclusive com ameaças, né? Ameaças às vezes muito cruéis, né? De matar um dos pais. Então, a gente tem que ter esse ambiente familiar muito propício para um diálogo, né? Então, aqui é um convite também para vocês irem refletindo, né? Eu tenho possibilitado esse espaço na minha casa com meu filho adolescente, com a minha criança, eu paro para escutar de verdade o que ela está trazendo, ou eu estou sempre muito apressado, estou sempre adiando esse momento de conversa por conta das tarefas, né? E vale para mim também, porque eu também sou mãe, então eu estou sempre procurando rever isso, né? E promover ambientes mais seguros para as nossas crianças, né? Então, isso é muito importante. Hoje a gente tem até cursos, né, que são disponibilizados lá na clínica mesmo, né? A gente oferece oficinas para ensinar até mesmo no ambiente da igreja, no ambiente, numa praça, né? Como que a gente pode criar um ambiente mais seguro, né? Para que essa criança ela possa usufruir ali daquele espaço. E uma das coisas muito importantes é a gente criar consciência de que em qualquer ambiente pode acontecer um abuso, né? E às vezes a gente não desperta para isso, então a gente pensa assim, mas não é possível que numa escola, né, vai acontecer esse tipo de coisa. Não é possível que no ambiente da igreja vai acontecer isso. Na minha casa, isso nunca vai acontecer.
Mas a gente tem que virar essa chavinha, no sentido assim, de entender que todo ambiente pode acontecer, e é por isso que a gente tem que ter esse olhar preventivo. Então, o que, que eu posso fazer para tornar, por exemplo, festas de família de fim de ano, que é uma coisa que está todo mundo num clima, né, tão gostoso, né, natalino, e é tão aquela comunhão é tão prazerosa, mas, infelizmente, muitos abusadores usufruem desses momentos, né, onde a família está naquele clima ali tão agradável, né, que jamais imagina que algo nesse sentido possa acontecer para uma abordagem, né, em relação a alguma criança. Então, a gente entender também os tipos de abuso, né, que eu vou falar daqui a pouco, para a gente saber que às vezes a gente acha que é só o ato sexual, mas não, um toque, né, malicioso, né, ou uma palavra, né, isso já é agressivo, né, já é uma violência, né, para uma criança e para um adolescente. Então, a gente precisa hoje sair com essa consciência, né? Tá terminando aí a semana, né? Com tanto conteúdo, a gente entendendo que a prevenção é um dever de todos nós. Bom, agora eu vou entrar numa parte um pouco mais pesada, mas que é importante para a gente entender, né? Quais são as pré-condições para que uma violência sexual aconteça? Então, esse abusador, né? Ele inicialmente, né? Existe uma motivação, né? Então, muitas vezes essa motivação está ligada a uma gratificação, né? Ele vai sentir algum, né? Além do prazer, alguma gratificação com aquilo. Assimetria de poder, então ele se colocar numa posição superior a uma criança, por exemplo, que não sabe se defender. Isso pode ser um motivador, isso pode gerar um prazer para esse abusador, né? E aí, passando por essa primeira barreira, né, vem a barreira da consciência. Então, é como se a pessoa ela ficasse buscando, ainda que não tenha nenhuma justificativa, né, para isso, mas essa pessoa ela começa a buscar uma justificativa para aquilo, né? E aqui eu vou falar abertamente, porque a ideia é informar, né? Mas a pessoa pensa, né? Eu quero o bem dessa criança, eu quero dar prazer para ela, né? E são pensamentos nesse sentido, que é como se fosse uma forma desse abusador quebrar essa barreira da consciência que às vezes o impede de praticar o abuso, dessa inibição interna, tá? E aí, vencendo essa segunda barreira, que são mais subjetivas, então é mais difícil da gente identificar, né? Vem a questão de ter acesso à criança. Então, muitos dos casos, né, que a gente recebe, infelizmente, né, são pessoas do convívio familiar, né, do ciclo de amizades, pessoas de confiança, né? Então, são pessoas que têm algum tipo de acesso à criança. E também que têm a confiança dos pais irresponsáveis. E aí, tendo esse acesso, né, a última barreira para que o abuso aconteça, né, é a resistência da criança. E esse ponto é muito importante a gente entender que não é que a criança ela tenha que resistir e ela tenha condições para isso, né? Mas uma criança que ela recebe a que eu falei inicialmente, ela é instruída, né? Ela sabe ali os limites do corpinho dela, aonde que pode tocar, onde que não pode. Isso é dialogado com ela de uma forma lúdica, né? De uma forma leve no dia a dia dela, né? Ela sabe que se ela tem uma rede de proteção forte, né? Os pais ou responsáveis ou avós, que se acontecer alguma coisa que ela se sinta mal, ela pode pedir ajuda, ela pode gritar, ela pode correr, né? Então, essa base aí é onde a gente precisa trabalhar, é de investir nessa criança para que ela vá criando resistência para uma situação difícil, né? Então, o Claves, né, que assim, é muito importante no combate, né, da violência, que foi a base, né, para esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, ele fala, né, brincando nos fortalecemos
para situações difíceis. Então, nossas crianças, elas precisam ir se fortalecendo para, né, caso aconteça uma situação desagradável, ela saiba que ela pode falar não, que ela pode falar eu não quero, ela pode reagir, ela pode correr, né? E para isso ela precisa ter tido essa base. Então a responsabilidade é nossa, não é dessa criança. Isso precisa estar. Isso arrumando bagunça. Isso precisa estar bem claro para a gente, né? Então, o abusador, ele não vai ir até essa quarta barreira, né? Que é onde ele comete o abuso, ele não vai ser essa criança, ele percebe que essa criança, ela tá bem assessorada, né? Tem pessoas ali sempre olhando, né? E atentas a ela, né? Ele não vai numa criança que se coloca, né? Que é ativa, né? Muitas vezes ele vai numa criança que tem a autoestima muito baixa, que tem uma carência afetiva, né? De uma das partes, né? Então ele vai buscar uma criança mais fragilizada, né? Para que ele possa muitas vezes manipular mesmo essa criança para que ela não conte, né? Para que ela fique mais ainda refém daquela situação. Bom, então a gente entendeu os cenários, né, da violência sexual. Por desconhecidos, né, infelizmente, assim, a minoria dos casos, né, a maioria são por pessoas conhecidas da família, mas vamos começar por esse, né? Então, o cenário, né? A violência sexual por desconhecidos são aproximadamente 10 a 15% do total das situações. Em algumas situações são planejadas, né? E em outras mais impulsivas, né? Então, de repente, a pessoa nunca viu, né? Às vezes a gente vê no noticiário, né? Nunca viu aquela pessoa, né? Mas aí ele viu na rua e, enfim, fez o crime, né? Foi até finalmente no crime, né? E normalmente são mais violentos, né? Esses casos, quando se usa força física e podem chegar à morte da vítima. Há lesões físicas, né? Transtornos de estresse pós-traumático. A família e a comunidade costumam oferecer apoio, né? Então, como é um fato assim que choca, né? Inicialmente a gente leva aquele choque, a família se mobiliza para ajudar, né? E a violência sexual por conhecidos, né? Que a gente fala extrafamiliar, né? Que são quem seria esse extrafamiliar? Vizinhos, amigos da família, professores, responsáveis, né? Babá, pessoas que cuidam daquela criança, né? Então, como eu falei, né? Eles buscam escolher crianças com carências afetivas, normalmente famílias monoparentais, né? Que, por exemplo, ou o pai é ausente ou a mãe é ausente, né? O abuso, ele é gradativo e progressivo, então a pessoa que quer cometer esse crime, ela vai mesmo articulando ali, né? Ela vai preparando o momento para consumar o abuso, né? Então, muitas vezes começa com aproximações corporais, né? Que em seguida vão se sexualizando, né? E o vínculo de afeto é forte, então geralmente não se usa força física. Então, como normalmente é uma pessoa da confiança da família, inclusive da criança, né? Às vezes é uma pessoa que frequenta a casa dos pais, né? É uma pessoa que ela nunca imagina que pudesse acontecer isso. Então, não há resistência física, né? Então, e a pessoa não precisa usar a força física nesse caso. A criança demora a perceber que é uma relação abusiva, né? Então, ainda mais se for muito pequenininha, né? Ela tende a misturar muito, né? O que é carinho, do que é um toque abusivo,
né? Então, por isso que é importante, né, essa educação sexual aí para ela saber, né, os limites do corpinho dela. O abusador apoia, normalmente é aquela pessoa muito solícita, né, que a gente jamais imagina, né, apoia a família de muitas maneiras, às vezes quer estar muito presente no cuidado com a criança, né, suprindo as necessidades afetivas, materiais. Então, normalmente é uma pessoa que está muito próxima, né, que vai buscando uma aproximação dessa criança. E a violência intrafamiliar, né, que aí no caso é denominado incesto, né, que a gente precisa saber que isso também acontece muito, né, que acontece por membros da unidade familiar primária nuclear, né, então o pai, padrasto, madrasta, irmãos, né, membros da família estendida, avós, primos, tios, e então a gente precisa, né, conscientizar que isso acontece, né, que é uma realidade, né, e aí a gente precisa entender, então, até quais são essas fases, né, o que acontece ali, até que chegue, né, na consumação, para quê? Para que a gente possa ter esse olhar atento, né, então, assim, que tipo de pessoa, né, que eu tenho permitido que tenha acesso à minha casa, que tenha, às vezes, até que estejam cuidando dos meus filhos, ou até mesmo numa instituição, né, qual que é o critério de admissão de funcionários, tem, às vezes, uma avaliação psicológica, né, porque às vezes a gente foca nas questões técnicas, né, mas avaliar, entender o histórico dessa pessoa que eu estou admitindo, isso tudo são formas de prevenção. E essa pessoa, né, que pretende cometer o abuso, tem a primeira fase, que é a da sedução. Então, a manipulação, a questão da dependência, né, vai criando uma dependência afetiva dessa criança, desse adolescente, né, a confiança, né, então, às vezes, no caso, né, que pode acontecer de um professor, né, vai criando aquela proximidade, aquela familiaridade com aquele adolescente, né, há um planejamento, né, cuidadoso, então a pessoa ela não vai, ela vai buscar agir somente quando ela tem certeza de que ou aquela criança não vai denunciar, né, porque ela o medo, às vezes, de acontecer algo com a família vai superar, né, aquela vontade dela falar o que está acontecendo. Então, há esse planejamento, o momento, né, o tempo certo para agir, a preparação do lugar e do momento do abuso. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, esses abusadores, eles não têm pressa de atuar, né? Às vezes, eles levam tempo para consumar aquele abuso. Então, antes que isso aconteça, a gente tem que, além da questão de trabalhar com nossas crianças a prevenção, a gente está mais atento. Então, peraí, essa pessoa, ela nem é tão próxima e ela está sempre dando presentes para o meu filho, está sempre tentando uma aproximação. Como que é isso? Vou observar mais. Né? Então, como eu falei, não é para a gente ficar com pânico, achando que todo mundo vai fazer isso. Não. Mas a gente, daqui para frente, tá com esse alerta ligado, né? E não só com nossas crianças, mas eu estou numa praça, né? Eu estou vendo um movimento estranho, uma criança sozinha, eu já posso ficar em alerta, olhar mais, observar mais, né? Aquela criança. Aí a segunda etapa, né, que é a fase da interação sexual, né? Então, inicialmente é uma preparação, né? E aí a pessoa vai para a ação, né? Onde ela vem a questão das carícias, aí, enfim, são várias formas, né? Mas muitas vezes a questão da masturbação, o coito, né, vaginal, oral, penetração e tudo mais, toques, né, enfim. Então, observar, porque às vezes até, há um tempo atrás, né, a Leiliane, que eu falei para vocês,
estava dizendo de um caso que a menininha, se eu não me engano, ela tinha 6 anos e ela apareceu com feridas na boca e a mãe achou esquisito, né? E levou para o dentista. E ele falou, olha, não tem nada, mas essa feridinha não está parecendo é, algo normal, sapinho, essas coisas. Eu acho que você devia levar ela ao pediatra e tudo. E aí, investigando, era uma doença sexualmente transmissível, né? E aí foi investigando, identificou que ela estava sofrendo abuso, né? E estava sendo forçada a fazer o sexo oral na pessoa, né? Então, essas coisas, a gente tem esse olhar, porque a gente nunca pensa, pode ser abuso, a gente sempre pensa outras coisas. Ah, pode ser sapinho, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Mas a gente não pensa, e pode ser abuso, né? Então, é a gente não descartar essa possibilidade, assim, nunca pensar nisso. Não, vamos avaliar, vamos observar, tá? A proposta é essa. A terceira fase é da divulgação, né? Então, muitas vezes acontece de vir à tona, né, aquele fato, ou de forma acidental, muitas vezes alguém pega né, no flagrante, muitas vezes a própria criança vem e fala, né, o que aconteceu, do jeitinho que ela dá conta. Então, aqui um ponto muito importante para a gente entender é que mais de 90, em média 95% das crianças que trazem de forma espontânea um relato de abuso, pode ser, tinha alguém no meu quarto à noite, né? Pode ser, tal pessoa me fez tal coisa comigo, pegou na minha parte íntima. Um relato espontâneo dessa criança é verdadeiro, né? Então, por isso que eu falei lá no início, da gente dar voz para essa criança, a gente precisa validar, acreditar no que ela está falando, né? Então, ela trouxe isso, né? Mesmo que no início, às vezes, gere né? Às vezes, vocês estão aí no ambiente de trabalho, pode acontecer, vir uma criança, um adolescente falar isso, né? A primeira ponto é a gente parar e validar aquilo que o outro está falando, né? E depois a gente vai investigar e tentar entender, mas a maioria das vezes esse relato acidental, né, que às vezes acontece, é verdadeiro. Muitas vezes, né, como eu falei, acontece tempos depois, então o abuso aconteceu, mas aquela criança ou aquele adolescente nunca contou para ninguém por medo, né? Ou por culpa, ou por vergonha, mas isso vem à tona um tempo depois, né? De alguma forma. E aí, nesse momento, né, muitas vezes a família entra em crise, ainda mais se for um líder, né? Ainda mais se for um padrasto, né? Enfim. Então, normalmente choca muito a família, né? E aí entra questões muito desafiadoras, né? Que nós psicólogos assim atuamos, que é ajudar esse responsável a se fortalecer para oferecer apoio para esse filho, porque acontece muito, né? Muitas vezes a mãe está numa relação abusiva também com esse padrasto e ela não dá conta, né, naquele momento de se posicionar e acaba de alguma forma não atuando ali, né, para que aquela situação se encerre. Muitas vezes aquele ciclo continua, né? Então, e tem a fase repressiva, né, que aí, né, assim, vem à tona, né, e a família vai fazer um movimento de tentar voltar ao equilíbrio, né? Então, a unidade familiar. Então, a criança se retrata muitas vezes ao perceber que não acreditaram nela, né? Então, isso acontece muito, né? Por invalidar muitas vezes o que uma criança fala, achar que é coisa da cabeça dela, que ela está inventando, né? Ela acaba recuando, né? E começa, né, a ocorrer que o abusador havia dito que ocorreria, né? Seus pais não vão acreditar, enfim. E aí, passado algum tempo, muitas vezes, infelizmente, aquele ciclo continua, né? Então, por isso que é muito importante a gente
ouvir com muito carinho, muita atenção nossas crianças, nossos adolescentes, tentar entender, compreender o porquê deles estarem falando aquilo, não invalidar, né, de forma imediata, que muitas vezes nós mães, né, às vezes numa hora da correria, nosso adolescente vem, quer contar uma coisa, né, e a gente acha aquilo uma bobagem, ou falar, ah, agora eu não posso, eu tô com pressa, né, então a gente ter essa sensibilidade para escutar, não só ouvir, né? Porque escutar é realmente uma questão mais ativa, eu estar atenta ao outro, né? E aí, como que eu posso identificar, né? Essa é uma pergunta que a gente escuta muito, tá, Denise? Eu entendi, não, é realmente uma coisa muito importante, mas como que eu posso perceber que talvez uma criança, né, ou da minha sala de aula, ou da minha família, pode estar sofrendo abuso e eu nunca parei para pensar nisso. Então, esse é um ponto, gente, que, mais uma vez, a gente tem que pensar assim: pode ser outras coisas? Pode, mas pode ser abuso também? Pode. Então, a gente vai, a partir de hoje, não descartar essa hipótese também, porque às vezes a gente pensa assim: ah, ele está passando por essa fase porque está na pandemia, está estressado, está tendo aula online, não está dando conta, né, e tudo mais. Ele está chorando muito porque ele sempre foi chorão mesmo. Ele está tendo pesadelo porque fica vendo essas séries ou fica vendo esses filmes. Então, a gente nunca para tentar ampliar o olhar e entender aquele comportamento. Então, esses sinais são importantes, né? A criança, ela tá com choro sem motivo aparente, né? Tá muito chorosa de forma constante, né? Ela tinha um sono tranquilo e ela passou a ter terror noturno, muitos pesadelos, né? Mudança de comportamento repentina, porque a criança ela tem uma certa previsibilidade, né? Os pais cuidadores eles já têm uma previsibilidade mesmo do comportamento daquela criança, né? Até os momentos de maior, às vezes de uma birra e tudo, os pais já sabem ali o que normalmente acontece. Mas aí quando percebe um pico, né? De repente a criança mudou, de repente ela parou de se alimentar, de repente ela parou de brincar, né? Ela não quer mais brincar. Aí a gente precisa observar, né? Então, mudança de comportamento regressivo, a criança ela comia sozinha, ela já tinha desfraldado, né? Já tinha largado a mamadeira, aí volta tudo de novo, né? E são sinais que a gente tem que observar. O olhar vago, né? Então, aquele olhar, aquele silêncio, como se a criança tivesse um pouco perdida, tentando entender ali o que está acontecendo com ela, né? Então, é sempre bom chegar cuidadosamente, né? Perguntar como que ela está, né? Se ela está precisando de alguma ajuda, né? Para a gente tentar conectar com essa criança. Agressividade elevada, né? Então, tudo a criança explode, né? Tem ataques de raiva muito grande, né? E a gente, olhando a situação, a gente vê que está muito desproporcional ao que aconteceu, né? Então, é uma coisa para a gente observar. Automutilação, então, se você começa a perceber, né, marcas no seu filho, né, principalmente no braço, no punho, né, percebe arrancar os fios de cabelo, roer muito a unha, né, de forma assim compulsiva, são sinais importantes. Queda no desempenho escolar, né? Então aquela criança que estava caminhando bem, né, e aí de repente tem uma queda abrupta, né? Baixa estima ou desenvolvimento de transtornos de personalidade, transtorno de ansiedade, depressivo, né? Então, de repente, essa criança que tinha uma boa estima, né? Que tinha bons relacionamentos, tinha amiguinhos, ela começa a pedir desculpa por tudo, né? Como se ela tivesse errada por tudo que acontece, se retrai, né?
E o impacto, né, da violência sexual nas vítimas e em suas famílias é muito variado, né? Depende de uma combinação, uma série de fatores, como forças anteriores das crianças e suas famílias, bem como das características da situação abusiva, né? Então, essa é uma questão também que vem muito, né? E qual que vai ser o impacto disso, né, na vida do meu filho? Já aconteceu, infelizmente, e agora, né? Então, esse impacto, né, a gente não pode mensurar, porque são vários fatores envolvidos, que isso vai depender de família para família, mas alguns deles eu trouxe aqui, né? Então, a proximidade emocional com o abusador, né, e a autoridade moral que ele tenha sobre a vítima, o momento evolutivo dessa criança, a cronicidade do abuso, que seria assim, esse abuso ele acontece continuamente, é uma coisa que está instalada na vida da criança, né? Não foi só um fato isolado, mas perpetuou, né? Virou uma coisa crônica. Relações familiares pobres, né? Então, um lar muitas vezes com muitos conflitos, desestruturado mesmo, né? Emocionalmente, enfim, a falta de apoio de pais e mães e de pessoas próximas após a descoberta do abuso. Então, esse é um ponto, né, que gera muito sofrimento, né? Muitas vezes, quando esse adolescente, essa criança relata e não há um apoio. Muitas vezes, a família faz o movimento contrário, né? Acha que por exemplo, aquela menina, ela provocou o tio, né? Acha que ela facilitou as coisas para ele. Não valida aquilo, né? Não entende que foi um abuso, né? Então, isso gera muito sofrimento. Então, uma coisa muito importante, né? Eu falo que assim, a gente pudesse pensar, né, uma forma de prevenção seria a conexão com nossos filhos, né? Então, o que é que muitas vezes está me impedindo de me conectar emocionalmente com ele, né? Então, acontece, gente, muitas vezes, às vezes essa mãe, ela também sofreu abuso na infância, né, na adolescência, e esse é um assunto tão duro que muitas vezes ela manteve em segredo que ela não dá conta nem de falar com esse filho sobre essa questão da prevenção, né? Então é uma coisa que para ela é tão dura que ela não consegue nem falar disso. Então é uma coisa que eu falo aqui, né, para vocês, que procure ajuda, né? Que não fique só. Então, se você precisa, você também ser acolhida, né? Procura ajuda profissional, né? Eu vou colocar meu telefone, me coloco à disposição, caso alguém queira conversar, porque é um assunto pesado mesmo e às vezes mexe com algumas coisas, né? Então, se precisar, eu estou à disposição. Mas hoje o que eu vim pedir, né? Não só para nós pais, mas também educadores, que a gente observe os comportamentos da criança, do adolescente e escute o que eles dizem. Tente entender, né, da forma como eles estão trazendo, né? Como eu falei, muitas vezes aquela demanda que eles estão trazendo não é que tudo vai ser aceitável, não, não é isso. Mas eu preciso deixar a criança falar, deixar o adolescente falar. E daí, né, eu ponderar aquilo que eu preciso instruir, o que eu preciso direcionar, orientar, e muitas vezes só escutar mesmo, que às vezes o adolescente está só querendo fazer um desabafo, né, de alguma situação. Então, esse vínculo, essa confiança, ela vai ser estabelecida no dia a dia, né? Então, o respeito, né, a atenção ao outro, eu me importar com o outro, né? Então é isso, conecte-se, né, emocionalmente com seu filho, crie um ambiente familiar seguro, né? Muitas vezes você percebe que você tem sido muito agressiva com seus filhos ou agressivo, né? Você percebe que está fora de controle, que as demandas estão muito grandes e você acaba estourando, né, com a sua criança. Procure ajuda, né? Tente entender melhor suas questões, né? Para que seja um ambiente mesmo
agradável, né, de se estar, onde a criança sinta segura caso ela precise recorrer, né, que ela tenha você, pai, você, mãe, você, educador responsável, né, como uma referência, alguém que ela possa confiar. Não hesite, né, em procurar ajuda. E aqui eu coloquei só um, né, o canal de denúncia, mas eu vi que vocês já divulgaram, né, os outros meios que a gente tem, a polícia civil, mas a polícia militar, desculpa, né, mas tem o Disque 100, que é a denúncia anônima, que hoje também tem o WhatsApp, né, que é esse número. Tem também, eu gosto muito do trabalho do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone também que você liga gratuitamente. Eles trabalham muito com prevenção ao suicídio, né, mas oferecem apoio emocional gratuito, né, então, se você tiver uma demanda e precisar muito conversar com alguém que possa te acolher emocionalmente, você pode ligar nesse número, que é 24 horas, tá? E coloquei a referência, né, que eu usei aqui. Essa apostila é muito boa, né? Depois eu posso até ver como vocês podem acessá-la, porque ela tem muitas oficinas, né? E atividades para usar com as crianças de prevenção. Aí eu deixei, né, meu telefone e meu WhatsApp para quem precisar fazer contato, conversar, tá bom? E o meu Instagram, né? Então, é isso, né? Mas eu espero, né, que vocês tenham ampliado um pouco o olhar, né? Que a proposta é essa mesmo. Como a Fátima falou, é um tema pesado, mas muito necessário. Eu estou à disposição para quem tiver dúvida, tá bom? Ô, Denise, para mim foi novo eu escutar você falando das motivações, né? A gente já estudou, já aprofundou tanto nesse tema, mas eu não tinha pensado nesse aspecto das motivações, né? Que possa existir. Eu Sim. tenho pensado em alguns cursos até que a gente tem feito também, alguns seminários que a gente tem participado, né, nessa condição também do abusador, né? Claro que eu sou muito resistente em pensar nisso, né? É só de alguns momentos para cá que eu tenho me despertado para isso, né? De realmente pensar nessa condição de abusador e agora o fator novo que dessas predisposições. Seria tão bom se a gente conseguisse, né? Ver isso antes de acontecer. Então, Sim. se a gente percebesse, pudesse talvez até abordar a pessoa, né? Estou vendo isso, é isso mesmo, porque se não fosse ela não falar, pelo menos ela já vai ficar, opa, né? Estão percebendo, né? Mas para mim foi muito válido isso aí, viu? Obrigada. Por nada, querida. E um ponto, né, que eu gostaria de reforçar a partir, né, do que você trouxe, é que por isso que é tão importante trabalhar com nossas crianças, né, com a prevenção. Porque, mais uma vez, a criança não é responsável de forma alguma, né, por nada que possa acontecer nesse sentido, mas se ela tiver mais familiarizada com o corpinho dela, no sentido dela saber o que que é um toque abusivo, o que é que não é, né, que as pessoas não podem ver nem tocar a parte íntima dela, e nem ela do coleguinha ou de uma outra pessoa. Então, se ela tem essas informações, a chance de que ela perceba algo esquisito, né? E fale, não, peraí, tem alguma coisa errada. É maior do que, igual você falou, às vezes é um tema duro e a gente não quer falar, mas aí às vezes a criança passa por uma situação difícil que ela nem sabia o que que era. Então, às vezes ela só vai se dar conta lá na frente, ouvindo até uma palestra assim, né, de que ela sofreu um abuso. Então, por isso que é importante a gente quebrar essa barreira inicial que às vezes dá, né, essa angústia de falar disso, para que a gente entenda que é uma realidade, né, e a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, né. Esse assunto é muito importante porque tem muita família que não denuncia o abuso por receio de expor a sua criança.
Então, realmente, Simone, o número de denúncias, né, ele é ínfimo comparado ao que realmente acontece. Então, por isso que a gente precisa sensibilizar esse tema, né, para as pessoas entenderem que é um crime que tem que ser denunciado sim, né, e essa pessoa ela precisa responder por isso, né, até para que ela não continue, né, com essas ações com outras crianças, né. Então, muitas vezes realmente os pais têm medo da forma que o processo vai ser conduzido, né? De expor essa criança, mas tem todo um preparo para isso, né? Jurídico, para lidar com isso, de modo que preserve ao máximo essa criança. Então, a denúncia é sempre o melhor caminho, né? Foi legal você falar disso, porque acontece assim, muitas vezes até no transporte público, né? Da gente estar vendo ali uma situação, porque esse desconforto que você falou que sentiu já é um sinal de que aquilo não está assim saudável, né? Porque quando é uma coisa ali, né? Às vezes pega no colo rapidinho, ou é o próprio pai, né? Que está brincando com a criança, aquilo é uma coisa que faz parte. A gente não costuma sentir esse incômodo, né? Mas se é uma coisa que começa a gente fala, peraí, tá demais, né? A gente tem esse incômodo, às vezes até a gente está vendo no transporte público uma situação esquisita, né? E a gente fala assim, peraí, isso aí não está parecendo que é só um carinho, não. Nesse caso, assim, dependendo do ambiente que você esteja, né? Você pode chamar essa criança, né? No sentido assim, fulana, né? Vem aqui rapidinho para te falar uma coisa, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa, né? Chama essa criança, né? Tira ela daquela situação e, né? Enfim, conversa com ela, fala, tá tudo bem, você precisa de alguma ajuda, né? E aí vê o que que ela vai trazer para você. E se for uma coisa que tiver muito fora e que você vê que realmente foi uma situação, né? Igual você falou, estava muito próximo do órgão genital e a pessoa meio que se esfregando, né? Na criança, convém, né? Você, se tiver nessa liberdade com o familiar dela, você chegar e falar assim, olha, né, é importante tomar esse cuidado, porque ela, né, ela é uma pessoa que ela confia, mas isso pode acontecer com uma outra pessoa, dela achar que está tudo bem sentar no colo e ficar brincando dessa forma, né? Então, você levar informação, entende? Para aquele responsável ali, né? De uma forma assim, você não vai estar acusando a pessoa, porque às vezes era só um carinho mesmo, a gente não tem como ter certeza, mas você vai estar levando uma informação, né? De que, enfim, não é muito adequado, né? Se eu não me engano, em São Paulo tem um metrô que tem o botão, né, de alerta quando uma mulher se sente violada, igual aconteceu com você, você aperta e aí imediatamente na parada entra o guarda, né, para poder auxiliar. E isso é uma coisa que tem melhorado, né? Mas não deixa de ter sido uma violência, né? Então, e essa sensação é péssima. Nossa, eu queria ter reagido e não consegui. Então, é isso que muitas vezes lá na frente, né? Por exemplo, a criança que sofreu esse tipo de violência, ela tem essa sensação: eu não consegui reagir. Mas não é sua culpa, é porque realmente é uma situação muito constrangedora, né? Então, agora que você, infelizmente, teve essa vivência, você vai, né, se precaver mais, né? Vai estar mais atenta, não vai evitar, às vezes, né, de ficar muito perto, né? Quando vê que tem um homem muito perto. Mas, nesse caso, né, se você vê uma pessoa passando por isso, você pode falar, né? Dá um toque na moça e sinaliza de alguma forma que tem alguém atrás dela, né? Dá um toque que às vezes ela não está percebendo. Quando você sair, né, seja no caso do trem, né, você falou, do metrô, você pode falar com o guarda, você pode, fica aqueles guardas, né, nas paradas, e você pode falar o que aconteceu, né, para ele checar, né, porque, infelizmente, né, se a pessoa não leva um susto, né, ela vai continuar replicando isso com outras pessoas, né?
O que que acontece? A gente, lá na primeira infância, né? Por isso é que eu falei que muitas vezes o impacto disso, né, pode variar um pouco, porque às vezes a criança muito pequenininha, ela não vai ter a noção de que aquilo foi um abuso, né? Dependendo do tipo de toque que foi, do que aconteceu, ela não vai entender aquilo como abuso. Então, talvez aquilo vai ser um fato ali na história dela, mas não vai gerar um trauma, né? Porque ela não vai, não sentiu dessa forma, né? Mas é muito comum, né? Porque o que acontece? É como se uma barreira fosse rompida, né? A barreira da confiança. Né? Ainda mais se é uma pessoa da minha confiança que precisava me passar segurança, né? Ou se for igual a gente falou, da questão intrafamiliar, né? Ou até extrafamiliar, amigos, pessoas que deveriam me oferecer segurança só pelo fato de eu ser criança, e aí esse adulto, ele faz o quê? Ele rompe com isso, né? Então, é como se essa criança ela crescesse com essa ideia, né, distorcida de si, no sentido de que ela está só, né, no mundo, né, de que é uma insegurança emocional muito grande, né, e muitas vezes, né, igual você falou, às vezes ela não lembra, porque muitas vezes até uma questão de defesa, né, do nosso psiquismo, a gente esquece, entre aspas, né, algumas coisas que nos acontecem, e muitas vezes isso reflete nos nossos comportamentos, na nossa baixa estima, na dificuldade de estabelecer laços. Então, às vezes, uma pessoa que não consegue manter um relacionamento, né, duradouro, né, porque ela não consegue se conectar, ela se sente totalmente distante, né, das pessoas, emocionalmente falando, né? Então, ela não consegue se doar numa relação, né? E assim, os impactos são diversos. Mas o que eu queria dizer, né, é que há tratamento, né? Graças a Deus que hoje nós temos muito mais abertura para falar disso, né? Temos psicólogos, né, preparados para lidar com isso, e para ajudar essa pessoa a ressignificar a história dela. Claro que nunca uma pessoa que sofreu isso ela vai esquecer, não tem como esquecer, né? No sentido assim, esquecer totalmente, mas ela vai ressignificar aquilo, vai aprender a seguir a vida dela, né? Sem esse fardo, né? Muitas vezes de um segredo, né? Então, assim, procure ajuda profissional, procure um psicólogo, né? Para te ajudar nesse processo. Assim, não fique só, não tenha medo, né? De falar disso, né? É isso mesmo que você queria saber, Fátima? É isso mesmo, porque às vezes Uhum. acontece, né? A gente lá na infância protegida, lidar com esses tipos de relato, né, esse tratamento lá, que a criança passou por isso e o pai não percebeu, a mãe não percebeu, quando chega lá na Uhum. adolescência, né? Aí desencadeia, né? São 7 fatores, e quando vai tratar aquele adolescente ou aquele adulto, percebe, né? Identifica que foi aquele abuso que ela sofreu lá na primeira infância, né? Sim, e infelizmente muitas delas não contam porque por medo de que aconteça algo com os pais, né, ou por medo de apanhar, dos pais não acreditarem nela, né? Então por isso que é muito importante ter essa segurança no lar, né? Que a criança sabe que ela pode contar, que ela não vai ser, enfim, não vai apanhar, não vai por conta disso, né? Que o pai e a mãe vai acreditar nela. Então, isso é muito importante, porque muitos não falam por isso, por medo, né, do que possa acontecer. É uma história chocante, né, mas que acontece muito. E alguém falou aí no chat, né, que o que acontece muitas vezes cria-se, né, igual a gente foi conversando, né, há um processo ali, né? Então esse padrasto ele vai investindo emocionalmente, né? Como falta aquela presença do pai, né? Ele vai se aproximando nesse sentido de suprir esse afeto, mas muitas vezes com a motivação lá na frente de
iniciar o abuso, né? Então, como essa confiança está tão estabelecida, né? Muitas vezes uma dependência emocional que alguém escreveu aí, é isso mesmo. Muitas vezes a própria vítima vive esse sentimento de ambiguidade, ao mesmo tempo que ela sente nojo e ela sente que aquilo é errado, ela gosta, sente prazer e sente culpa ao mesmo tempo, né? Porque muitas vezes se apaixona, né, por esse abusador, né? Então, é uma coisa que realmente acontece. E o que a gente tem que pensar? É aquele olhar que eu falei lá no início, né, Wanda, que a gente tem que saber, assim, é uma realidade, a gente não pode mais fechar os olhos para isso, né? Então, essa mãe, muitas vezes, né, talvez não conseguiu perceber que a filha estava sofrendo abuso, né? Não é quer dizer que isso acontece em todos os casos, mas muitas vezes essa mãe, em algum momento, ela foi vítima de violência também, né? E ela não consegue enxergar o abuso que a filha pode estar vivenciando, sabe? Isso acontece muito. E pode ser também porque ela está naquela relação com aquele parceiro ali tão, às vezes também, né, de dependência, que é uma coisa que não passa na mente dela, mas como? Não faz sentido pensar isso sobre ele. E é essa mentalidade que a gente tem que ter, no sentido assim, por que não, né? Se eu estou vendo coisas assim que estão saindo ali da normalidade, por que não? Né? Pode ser que sim, pode ser que seja um abuso. Então, é a gente ter sempre essa setinha assim, né? Pode ser, né? Então, vamos observar, vamos tentar conversar com essa adolescente, né? Então, Ô, mas... Denise, tem uma pessoa que colocou aqui, esse assunto é muito importante, porque tem muita família que não Uhum, denuncia o abuso por receio de expor a criança. Hoje não uhum, precisa ter esse medo mais, porque tem formas de denunciar sem expor a criança, sem criar aquele alarde, tem como uhum. fazer, né? Você pode explicar Isso. isso melhor. Isso, gente, essa questão, né, assim, é maravilhosa essa possibilidade que a gente tem hoje, vários meios de denúncia anônimo, né? Então, a colega que falou antes, né, que agora eu esqueci o nome, né, mas se você vê uma situação que aos seus olhos ali, né, você sentiu aquele constrangimento e viu que foi uma situação abusiva, você pode fazer uma denúncia, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas aí vai que a pessoa é presa por minha causa. Não, você tem que pensar que você está ajudando não só aquela criança, mas várias outras que podem ser vítimas também dessa mesma pessoa. E quem vai apurar é a justiça. Então, Uhum. você vai só fazer a denúncia. Isso não quer dizer que a pessoa eles vão efetivamente descobrir que ela estava cometendo abuso. Mas você precisa dar esse passo de fazer a denúncia para que essa investigação inicie, entende? Esse é o nosso papel, ter esse olhar atento de prevenção, perceber uma coisa esquisita, né? Tenta chamar essa criança, conversar. Se tiver acesso a esses pais, uma relação muito próxima, conversar com esses pais. E se perceber que é uma relação de abuso, denunciar. Não precisa de ter medo, né? Que é sigiloso, eu, como profissional, né, já tive que fazer esse caminho algumas vezes, né? E, e vocês podem ter muita tranquilidade quanto a isso, tá bom? E também, se alguém aqui, né, que tá vivendo alguma situação, tá com medo, tá percebendo alguma coisa, quiser me chamar no WhatsApp para a gente conversar um pouco, eu posso tentar orientar melhor, tá bom? Porque é isso mesmo, não é compreensível, né? Que são muitos fatores envolvidos. Então, não é por mal. Às vezes a pessoa, ela imagina você descobrir que talvez o seu marido, né, com quem você confiou ali, pode estar fazendo isso. Então, é muito duro. Por isso que um apoio psicológico, né, nesse momento é muito importante, tá? Quantos sinais essa criança não deu, né? Porque muitas vezes a criança por isso que a gente tem que estudar mesmo sobre a infância, entender, porque todo o comportamento da criança, ele quer expressar uma necessidade, mesmo que, ao nosso ver, assim, de adulto, num primeiro momento, pareça um comportamento inadequado. Mas se a gente tem esse olhar para além do comportamento, para entender
Porque muitas vezes essa criança não vai falar, mas ela está mudando o comportamento, aqueles sinais que a gente falou lá no início, né? Ela está muito agressiva, ela está tendo uma queda escolar que, né, assim, de uma hora para outra, ela está muito chorosa. A gente tem que ter esse olhar cuidadoso, né, para as nossas crianças, né? E aí esses sinais, porque a criança dá sinais. Só que muitas vezes, por a gente estar tão envolvido, seja naquele relacionamento, seja nas demandas de trabalho, na vida corrida, a gente não para olhar nos olhos dos nossos filhos, para conversar, para ouvir, né? As crianças sempre dão sinais, então isso é importante a gente saber. Eu queria finalizar agradecendo mais uma vez, viu, todo mundo que participou. Fiquei muito feliz de estar com vocês, conhecer vocês. Não deu para ver a carinha de todo mundo, mas que bom que a gente está aqui falando. Oi, Simone! Que a gente está aqui falando de um tema tão importante. E mais uma vez eu me coloco à disposição, tá bom? Para quem quiser conversar ou precisar né, seja uma orientação. Oi, Nayara. Então, muito obrigada, tá bom? Irmã Conceição, suas considerações? Pois é, Denise, eu estou aqui pensando o quanto que a gente ganhou nessa semana, né? E terminar com você é a cereja do bolo, né, Patinha? Sim. E Que é um bom. tema realmente muito difícil. Nós do Educandário já temos uma certa facilidade de falar disso. Nós temos uma PPI, que é uma política de proteção à criança e adolescente, que foi construída, levou quase 3 anos para ser construída. Os pais que estão aí, que estão chegando agora na nossa instituição, não a conhecem ainda, né, porque não tivemos oportunidade presencialmente, mas a gente discute esse tema agora virtualmente, né? Mas nós temos a facilidade de falar desse assunto, de estudar sobre esse assunto, e eu acredito que é isso que tem que acontecer no dia a dia. A gente não tem que ter, né, vergonha de falar sobre isso, e falar mesmo em casa, com os vizinhos, com todo mundo, né? Até para que quem precise se liberte, e para quem precise desconfie, né? Eu uso o tema confie desconfiando de todo mundo, viu, mães? Confie, mas desconfie também de todo mundo. Acompanhe, né? Até hoje, Porque às às vezes vezes a criança fica com babá, né? Tem, às vezes, como colocar uma câmera, tem meios hoje da gente acompanhar. Às vezes a mãe não pode estar, precisa trabalhar mesmo, não tem como. Então, procurar meios de estar acompanhando mesmo de longe, né? acompanhar, desconfiar, pode acontecer com qualquer um de nós, isso Sim. pode acontecer, né? Então, eu normalmente uso desconfie, fale com alguém, mas fale também com quem é de direito, né? Busque ajuda. Tem profissionais que pode estar ajudando, tanto quem sofre como quem também está passando, que a mãe sofre junto também, o responsável sofre junto também, né? Não precisa ficar se culpando, que a culpa não é sua também, não. Mãe tem essa mania, né? De achar que a culpa por tudo né? que acontece é culpa da mãe. Não, gente. A sociedade está aí, a família está aí, o mundo está aí, todo mundo tem sua parcela de culpa. Então, vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar ajuda. E eu quero te agradecer por essa imensa contribuição que você deu para a gente nessa noite. Obrigada, eu tenho certeza eu que agradeço. que esse grupo que está aqui vai ser um grupo de multiplicadores, e se uma criança for protegida, já estamos satisfeitos, porque é uma vida, vida que faz parte de muitas outras vidas. Então, nosso muito obrigado. E, Denise, você fica fazendo parte da nossa família, viu? Ai, que chique! A gente, quando precisa, a gente grita, e quando precisar também pode gritar. É assim que é família, né? Muito obrigada, viu? Então, chegou na família do SM Jesus, como a gente fala, não sai mais não, viu? Tá muito ótimo. Obrigada, é um prazer muito grande. A gente está aí com um tanto de criança, um tanto de adolescentes aí,
e com certeza que precisa cada dia mais ser protegido, ser cuidado, e cada um de nós tem a sua responsabilidade. Muito obrigada. Que Deus continue lhe abençoando, fortalecendo Amém. seus caminhos, lhe concedendo muita sabedoria para ajudar muitas outras pessoas. Amém. Deus abençoe você, abençoe sua família. E o nosso muito obrigado. Né, gente? Muito obrigada, Pessoal, gente.